Amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras, sempre às 20 horas, no meu canal do Instagram. Vamos falar hoje de um grande desafio que é cuidar dos filhos com alterações de comportamento. Então, se você que está entrando agora conhece alguém que você gostaria de compartilhar essa live, manda um aviãozinho, chama essas pessoas, lembrando que essa live não fica gravada no Instagram. Então, nós vamos pensar juntos, vamos falar sobre os desafios atuais para cuidar dos filhos com alterações de comportamento. Boa noite, vamos aí cumprimentando o pessoal que está começando a chegar, entrar. Marinete Melo, boa noite. Simone Maria Borges Porto, Cristiane Arcanjo, boa noite. Boa noite, P. Bezerra 07. Nós estamos começando nesse momento. Boa noite, entre panos e cozinhas. Boa noite, Vera Lúcia, minha querida amiga. Sejam bem-vindos à nossa conversa dessa noite sobre desafios atuais para cuidar dos filhos com alterações de comportamento. Mais uma vez, nós estamos voltando a nossa conversa para as crianças e adolescentes. Por que isso? Porque isso está se tornando um grande problema em saúde mental. Nós estamos convivendo cada vez mais com crianças e jovens com alterações de comportamento que dificultam a própria vida da criança, a vida da família e a estrutura educacional, institucional, onde essa criança se encontra. Boa noite, Nath Peruso, querida Natália, minha sobrinha aí, boa noite. Boa noite, Graça Rezende Cunha, boa noite, Yuri Moreira. Seja bem-vindos a essa nossa conversa sobre os desafios para cuidar dos filhos com alterações do comportamento. Vamos esperar mais alguns minutinhos para que as pessoas sejam avisadas que nós estamos ao vivo e nós vamos iniciar a nossa fala. Lembrando sempre a todos vocês, que o nosso trabalho é sobre saúde mental e espiritualidade. E aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, sou médico psiquiatra, trabalhando há mais de 40 anos com saúde mental e espiritualidade. Boa noite, Jane, Olivia, boa noite, Kênia, sejam bem-vindas. Vamos começar então a nossa fala. Fabiana Costa da Doigam, boa noite, Selma Souza, sejam sempre bem-vindos à nossa conversa de toda terça-feira. Então nós falávamos do nosso enfoque nas últimas lives, sempre lidando com a questão do atendimento à criança, ao adolescente, porque nós estamos vivendo
esse desafio enquanto trabalhamos nessa situação. Todos os profissionais que estão lidando com crianças e jovens, mesmo aqueles que trabalhavam exclusivamente com crianças e jovens, a partir, de alguns anos para cá, em especial com a pandemia e pós a pandemia, aumentaram os números ligados aos transtornos mentais e muito aos transtornos de comportamento. Lembrando também para nós que comportamento tem a ver com todo um processo, educacional associado a determinadas condições da própria criança e do jovem, e ainda nós não podemos nos esquecer a situação familiar disfuncional que facilita todo esse contexto. Falar sobre desafios em saúde mental, a gente não pode nunca deixar de começar com um assunto que quem nos acompanha sempre já deve estar cansado de ouvir, que são os preconceitos sociais em relação aos transtornos mentais, aos portadores de transtornos mentais, aos profissionais da área de saúde mental, aos tratamentos que são realizados nesse campo. Isso exige uma psicoeducação. Nós estamos precisando lembrar a todo tempo que é função, antes de tudo, da própria política de saúde mental a nível federal, estadual, municipal, lidar com esses preconceitos, trabalhar essa situação. E a gente trabalha, antes de tudo, com informação. E, além de trabalhar com informação, nós temos que trabalhar quebrando as amarras dessa contextualização social que entende que todos os transtornos mentais e todos os pacientes vinculados ao trabalho de saúde mental, eles são loucos. E isso não é uma verdade. Mais do que isso, que eles são pessoas violentas e agressivas que são risco constante para as pessoas. Também isso não é verdade. Ou ainda que eles são portadores todos de deficiência intelectual, que eles não são pessoas de um nível de inteligência médio ou médio-alto. Todas essas ideias que vêm da sociedade, elas precisam ser quebradas. E isso não se quebra num dia, numa semana, num ano, nem numa década.
Mas existe um ditado popular que é verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Somos o tempo todo responsáveis a esclarecer, a informar, a estimular as pessoas a mudarem esse ponto de vista que elas carregam. Esse preconceito, ele compromete algumas situações básicas para se trabalhar, para se cuidar dos portadores de alterações do comportamento. Primeiro, ele compromete a busca do tratamento. Enquanto as criaturas apresentam inúmeras dificuldades para sair do preconceito, elas não vão buscar tratamento. Se eu acho que é possível que o meu filho tenha uma doença e que essa doença ela não tem cura, que ele vai ser uma pessoa inválida, incapaz, que os recursos da medicina, da psicologia, de todas as áreas que envolvem esse tratamento são ineficientes, a pessoa não vai buscar tratamento. Pais com filhos portadores de alterações de comportamento, eles têm essa responsabilidade a partir do momento que eles passam a ter uma compreensão, de participarem desse trabalho que começa a nível governamental, que passa pelos diversos profissionais da área de saúde, que devem envolver os usuários dos serviços de saúde mental, para que possa-se fazer algo efetivo, bom, facilitador para essas criaturas que apresentam essas dificuldades. Outra área que o preconceito invade, a partir dos momentos dessas ideias, é a não busca de determinadas especialidades ou de determinados profissionais. Nesse sentido, é muito difícil, porque o profissional que legalmente deve fazer esse diagnóstico e estruturar esse tratamento é o profissional que sofre mais preconceitos dentro da sociedade, que é o próprio psiquiatra. E se eu não busco esse tipo de ajuda, eu posso impedir durante um tempo que o meu filho seja auxiliado em todas as suas dimensões pessoais. Tanto seja biológica, quanto a emocional, quanto a social e espiritual.
E se eu tenho muitos preconceitos, eu não me permito, inclusive, a entender o que acontece com a atuação ou o que faz cada um desses profissionais, e eu impeço nesse sentido que o meu filho, seja ele uma criança ou jovem, ou alguém que eu cuido nesse contexto, receba a assistência necessária. Os preconceitos, às vezes, eles ultrapassam a questão só de buscar o profissional ou de negar a doença, e é comum a família impedir determinadas terapêuticas que seriam importantes nesse trabalho. As alterações de comportamento, uma característica importante, que o que a gente vê mais acentuado são, né, os comportamentos disfuncionais dessas pessoas. E necessariamente não há um comprometimento intelectual, não há uma alteração grave, às vezes, de um transtorno de ansiedade generalizado, de uma depressão grave ou de um quadro psicótico, ou transtornos do desenvolvimento, como no caso, né, do espectro de autistas. Né? O que nós vamos ver é que na relação, esses pacientes, eles vão ter dificuldades para relacionar. Um quadro que é muito comum, né, que é o transtorno opositor desafiador, onde a criança e o jovem, né, eles se opõem geralmente a tudo, eles desafiam os limites sociais, os limites dos pais, todos os limites, e isto é extremamente desgastante. Se a família sustenta determinados preconceitos contra os profissionais, muitas vezes não vai ser possível trabalhar com isso. Saindo da questão desses preconceitos, nós temos informações que são muito importantes. Cada vez mais fica claro para quem trabalha em saúde mental que as atuações mais eficientes são aquelas que são realizadas por equipes de multiprofissionais. E aí nós vamos entrar agora mesmo, né, numa outra questão que nós vamos falar de desafio, quando se fala de uma equipe multiprofissionais. E os pais precisam buscar informações sobre a diferença das atuações desses profissionais. Mas o profissional, que naquele momento é a porta de entrada ao tratamento, ele tem a obrigação de mostrar as limitações
e as áreas de atuações do seu trabalho. Determinar outros profissionais que são necessários ao tratamento e esclarecer para as famílias que esses profissionais realizam tais condutas, são responsáveis por tais terapêuticas e são necessários para se resolver ou se aliviar determinadas situações desses indivíduos. Então, isso é uma outra coisa. Quem chega, muita gente não sabe a diferença de um psiquiatra e um psicólogo. As pessoas às vezes não sabem o que é função de um terapeuta ocupacional. E isso não é só as famílias ou os pacientes que nos chegam. Os próprios profissionais da área de saúde, às vezes, não sabem as áreas de atuação dos profissionais. Eu já vi muitas vezes pessoas vinculadas à saúde mental acreditar que terapeuta ocupacional é um profissional que está dentro de uma instituição, como uma instituição hospitalar, para ocupar o tempo de um paciente. Desconhecendo toda a dinâmica de tratamento, sem entender qual é a amplitude do trabalho de um assistente social, de um musicoterapeuta, de um educador físico, de um arte-terapeuta, de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta que está ali sendo necessário naquele momento para ajudar aquela criatura. Isso é importante a gente refletir, porque muitas pessoas permanecem desinformadas, cheias de ideias preconcebidas e não chegam a uma instituição e a um profissional adequado, retardam o tratamento, e isso retarda a resposta, possibilita o surgimento de sequelas emocionais, sequelas cognitivas, e a situação ficar bastante difícil. Quando eu me propus a falar do tema, muita gente espera que a gente vá falar da doença. E o nosso propósito é trazer para as pessoas que têm interesse, mesmo para os familiares e educadores, essa reflexão. Porque se a gente não vencer esses desafios, a gente não tem como cuidar dessas crianças e desses jovens. A coisa vai ficar complicada. Os preconceitos da família vão, às vezes, impedir a participação dessas crianças e jovens em festas, em reuniões sociais familiares. Ou essas crianças vão chegar no ambiente e vão se sentir rejeitadas, excluídas, deslocadas, serem motivo de bullying, de olhares infelizes, e isso pode desencadear uma
crise de comportamento, que vai ser uma situação ainda mais constrangedora e mais difícil para o portador e para a sua família. Nós aprendemos nos últimos tempos a querer, né, pular as etapas. E é porque a gente pula muitas etapas é que a gente às vezes não consegue os resultados que a gente precisa. E isso eu não falo só para os pais, só para os cuidadores, educadores. Eu falo para nós, os profissionais. Nós acreditamos que as pessoas chegam no consultório sem preconceitos, informados, entendidos muitas vezes. Pulamos as etapas e desfazemos um vínculo que seria importante e o tratamento, né, é interrompido por essa questão. Informação é a primeira coisa que a gente precisa oferecer. E é por isso, né, que eu busco todos os dias fazer postagens no Instagram e no Facebook sobre saúde mental e espiritualidade. Porque acredito que mais do que o meu trabalho dentro do consultório, a possibilidade de informar, de quebrar preconceitos, de construir paradigmas melhores junto com as pessoas, é primordial para que a minha tarefa, enquanto médico, psiquiatra, enquanto psicoterapeuta, ela seja realmente efetiva. Outro grande desafio é a não aceitação por parte da família. Muito dessa não aceitação é um sentimento de culpa. Principalmente as mães chegam a nós com essas crianças e jovens com comportamentos explosivos, impulsivos, né, com toda uma dinâmica de relação comprometida, e o mais comum é as mães dizerem para a gente: aonde que eu errei? Porque eu me sinto culpada o tempo todo. Nós não podemos obrigar as pessoas a tirarem a culpa da vida delas. Nós também não devemos mentir que em alguns aspectos os pais, como outras pessoas que estão ao redor, nesses casos de alterações de comportamento, têm algum tipo de responsabilidade. Mas responsabilizar os pais por todo esse processo é agir de uma maneira cruel. E se a gente, enquanto profissional, não pode desaparecer com esse sentimento de culpa, é nossa função aliviar a culpa desses pais. Quando a gente faz isso, a gente coloca um pouco mais de leveza, a gente cria uma relação médico-paciente, médico-familiar, médico-cuidador, mais profunda,
e isso vai fazer com que a aceitação do tratamento seja maior. E nós, terapeutas, seja de que área for, não fomos formados para julgar pedra nas pessoas. Nós não somos formados para fazer julgamentos ético-morais dos comportamentos das pessoas. Isso não significa que isso não aconteça dentro da nossa cabeça, mas não nos é direito levar isso adiante como se a gente fosse um juiz, e muitas vezes um juiz implacável. Nós precisamos acolher esses pais. E muitas vezes o sentimento de culpa impede a aceitação da doença num momento até anterior, porque é preferível negar a doença, porque eu não tenho capacidade emocional para enfrentar a minha responsabilidade. Isso é bastante visível, embora esteja mudando de alguma forma o cenário, mas nem sempre os pais, né, os homens, aparecem no tratamento para o diagnóstico, a definição da terapêutica, o acompanhamento, né, para dar um retorno, receber uma devolução terapêutica. A nossa sociedade, cheia de preconceitos, ainda acredita que as mães são responsáveis por isso. E os pais jogam toda essa responsabilidade nelas, aumentando a culpa e não facilitando o trabalho. Um outro sentimento que dificulta a aceitação por parte da família é raiva. Esse é um sentimento muito comum. As pessoas ficam com muita raiva dentro delas quando descobrem o diagnóstico, quando enfrentam o desafio da informação do tratamento, da doença, do prognóstico, de tudo que tem que ser feito. E essa raiva é contra tudo e contra todos, em especial contra Deus, e mesmo que não acredite em Deus, contra o universo que fez um complô contra a criatura e faz com que ela viva essa infelicidade. A raiva também dificulta o tratamento, que muitas vezes, né, as pessoas que estão cuidando, o desafio é tão grande que não conseguindo lidar com a própria impotência nesse contexto, ele começa a ficar com muita raiva, tanta raiva de si, mas principalmente a raiva da criança ou do jovem, e isso cria inúmeras situações complicadas. Por quê? Porque a gente com raiva, a gente fala o que não deve, faz o que não pode, e complica muito a possibilidade de ajuda e de auxílio. Um outro problema para não aceitação do tratamento são as interpretações culturais das doenças, né? Que essa doença ela vem do demônio, que são os espíritos que estão perturbando, que isso é só um processo de obsessão. Não é muito comum
nas religiões ou seitas que falam de mediunidade, achar que tudo isso é uma mediunidade que vai ter que ser desenvolvida, que se não for desenvolvida vai atrapalhar cada vez mais. Isso não é uma coisa boa. Sinceramente, a gente vai vendo que muitas vezes as pessoas não buscam tratamento porque ficam presos às suas crenças e quando o paciente chega, né, ele já está numa situação com algumas sequelas ou com determinados cacoetes da doença que são difíceis de serem tirados. E isso precisa de uma aceitação da parte das pessoas, mas precisa também de um trabalho de observação e cuidado. E a gente não tem como cuidar de uma criança e um jovem sem cuidar da família dele. E mesmo que eu não seja o terapeuta familiar daquela família especificamente, eu como médico tenho a obrigação de ouvi-los, esclarecê-los e de auxiliá-los a entender o que eles passam e com o que eles convivem. A gente tem que estar atento a essas coisas. Todo momento eu recebo pessoas que estão fazendo movimentos para ver se ficam livres do tratamento. E quando a gente ouve, esclarece, deixa eles colocarem esses sentimentos que estão com eles, seja raiva, seja medo, seja a própria menos-valia, a ansiedade que toma conta da família diante de tudo isso, eles conseguem auxiliar mais porque se sentem amparados, acolhidos nas suas dificuldades. Um outro desafio que nós não podemos nos esquecer são os limites da intervenção. Não é? Muitas vezes, quando a criança é muito pequena, ou quando a família é intelectualmente muito pobre, de uma origem muito simples, a gente vai viver uma incapacidade de expressão adequada para que a gente possa fazer um diagnóstico. Tanto da criança, pelo seu nível de desenvolvimento, quanto a família, pela sua condição sociocultural. E há muita gente ainda hoje que acredita, né, que crianças que têm alterações de comportamento, elas precisam de serem tratadas com violência, com agressividade. Né? E isso não ajuda nada, principalmente se elas já são em si violentas e o que a gente faz é estimular essa violência. Outra dificuldade está na interpretação emocional ou racional do relato dos pais ou educadores. Né? Quando a gente coloca a nossa interpretação sobre essas atitudes ou os relatos que são feitos acima do nosso papel de ouvir, né, compreender, para poder fazer um diagnóstico melhor e definir uma terapêutica mais adequada.
Já vem com essa conversa de novo, toda vez é assim. Eu estou cansado de ouvir. Não é a nossa função de estar cansado de ouvir. A nossa função é de ouvir e ouvir inúmeras vezes a mesma coisa. Ah, não, quando chega eu já corto. Quando eu corto alguém, eu estou cortando também um vínculo com essa pessoa. Eu estou cortando a minha capacidade de ser um profissional como eu deveria ser. Um outro desafio, da mesma forma que a criança muito pequena não sabe se comportar e se auxiliar, nós enfrentamos a postura comum dentro da adolescência, que é a rebeldia, e que traz uma negação do adolescente em se submeter ao tratamento. E quando essa negação é muito grande, não adianta querer fazer alguma coisa. Ah, mas ele é jovem, ele tem que se tratar. Eu já ouvi isso tudo. A gente pode querer isso, mas não acontece. Eu falava essa semana com a mamãe, né, que ela disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa pela minha filha. E eu perguntava, e a sua filha quer alguma coisa? Não, ela não quer. Ela não aceita o tratamento, ela não aceita as coisas, ela diz que vai buscar e não busca. Então, nós não podemos fazer nada. E eu vou ficar parada, e aí, às vezes eu pareço cruel na fala. Né? Eu falo assim, olha, parada não. É bom se fortalecer, buscar um tratamento, uma ajuda, porque agora, nesse momento, você não pode fazer nada. Mas tenha certeza que a hora que quebrar o vaso, o seu filho ou a sua filha vai te buscar para juntar os cacos. Eu só sirvo para isso? Não. Mas você também serve para isso. E apesar de tudo que ele fala nas suas crises, que te odeia, que você é a pessoa mais incapaz, pior do mundo, que você é feia, que qualquer coisa que você quiser buscar nesse contexto, que eles falam, para não falar coisas mais graves que eles dizem, a segurança deles está na família. E em especial está nas mães, porque muitos pais desistem desse trabalho, se afastam, né, abandonam a responsabilidade, jogam a responsabilidade na mãe. Então, a gente precisa lembrar que eles precisam se fortalecer para dar conta disso, através de uma psicoterapia, de uma ajuda em espiritualidade, de um trabalho de orientação que é diferente de um trabalho de terapia. Né? O processo terapêutico é para nós, a orientação é para os cuidados que a gente tem que oferecer aos filhos, às pessoas, a nós mesmos. É um grande desafio. É a falta de uma retaguarda de apoio, né, para a gente que é profissional. Às vezes é muito complicado trabalhar porque a gente não tem apoio da família. Eu tenho pacientes, principalmente jovens, com quadros muito graves, que tem hora que a gente, enquanto psiquiatra,
e o profissional, enquanto terapeuta que trabalha com essas pessoas, sentimos que é como se a gente malhasse em ferro frio, porque a disfunção familiar é tão grande, a desorientação, a briga, a agressividade, a competição, a imaturidade dos pais e dos cuidadores é tão intensa que a gente não tem retaguarda para esse trabalho. A gente faz, muitas vezes, a gente limpa a ferida, faz um curativo, mas tem certeza que vai embora e vão tirar o curativo, vão sujar de novo e a gente vai ter que repetir essa situação. Um outro grande desafio, né, nesse contexto são as políticas governamentais de saúde mental. Eles, né, o pessoal da área governamental, diz que isso melhorou muito. Eu vou dizer que melhorou, porque senão eu seria um mentiroso. Mas esse muito é para ganhar voto, não é verdade. E na área de criança e jovem, eu poderia dizer que não melhorou quase nada. Né? Porque as políticas na área de saúde mental são das que recebem as menores verbas que vêm para o Sistema Único de Saúde. Com isso, profissionais com competência e eficiência muitas vezes não ficam dentro das redes de assistência em saúde mental no campo público, porque não tem o amparo pelo menos do retorno financeiro dentro do desafio do trabalho. Então faltam psiquiatras infanto-juvenis, faltam psicólogos especializados em crianças e jovens, terapeutas ocupacionais, faltam assistentes sociais, faltam, em alguns casos, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, arteterapeuta. E sem isso, a gente não tem como ofertar um produto de qualidade. E aí a gente esbarra do outro lado, que são os problemas familiares e socioeconômicos. As famílias não têm dinheiro para um tratamento multidimensional. Ou eles pagam o médico, ou eles pagam o psicólogo, mal pagam o médico e o psicólogo, mas não conseguem manter esses tratamentos, porque são tratamentos de longo prazo e com isso os gastos são muito altos. Os planos de saúde, né, a grande maioria está preocupado com o lucro. E quem está preocupado com o lucro, o que quer evitar são os gastos. Então, nós enfrentamos da mesma forma, embora hoje a gente já saiba que em alguns casos, em algumas situações, em alguns lugares, determinados planos de saúde passaram a criar clínicas especializadas com multiprofissionais para cuidar de crianças e jovens, mas o número de profissionais é pequeno, a demanda é grande e o desafio continua.
desafio continua. Até porque um outro grave problema que a gente enfrenta é a falta de profissionais para esse atendimento. Seja porque a formação para especialistas nessa área atendem um grupo pequeno de profissionais, então o número, por exemplo, de psiquiatras da infância e juventude que terminam especialização por um ano é muito aquém da necessidade do nosso país. E a maioria deles se restringe aonde esses cursos são de um melhor nível e de uma melhor formação. E que no Brasil essa coisa fica mais voltada ao sudeste e ao sul do país. Então, o nordeste, o centro-oeste, o norte, você achar um psiquiatra infanto-juvenil, conforme o lugar, é mais fácil você achar uma agulha no palheiro. E aí, como é que a gente vai trabalhar? Então, precisa-se trazer isso com maior clareza. Nós não temos, às vezes, estruturas institucionais públicas para atender criança, porque criança não é para atender em qualquer ambiente. E se criar e sustentar um ambiente bonito para trabalhar com criança, com acolhimento de criança, é um desafio. E muita gente acha que é só dar remédio, e nem sempre nesses quadros o remédio é o suficiente. Até porque remédio em alterações de comportamento significa, em alguns casos, querer só simplesmente sedar a agressividade, a irritabilidade, a violência dessa criança, sem oferecer nada mais. Sem oferecer nada mais. Ah, mas ele ficou quieto. Mas é isso que a gente quer. Que eu saiba e que eu entendi trabalhando com criança esses anos todos que eu trabalhei no início do meu trabalho e depois com a pandemia e pós a pandemia, criança quieta é criança doente ou criança sedada. Criança que está vivendo algum desafio que eu preciso ajudar. Do mesmo forma que uma criança hiperativa, irritada, agressiva é um problema ou é um desafio, né? Porque para as pessoas é um problema, mas para nós tem que ser um desafio. Essas crianças, elas precisam ser vistas com maior cuidado. Né? Outra coisa, né, é que as políticas públicas, elas não podem cuidar só da criança com alteração de comportamento, só a família. Ela precisa cuidar das instituições que recebem essas crianças, oferecer condições reais para que as escolas recebam esse tipo de desafio, ter profissionais especializados, capacitados em cuidar dessas pessoas, em proteger as outras crianças e proteger todo o grupo de pessoas que ali trabalham, de acolher as dificuldades que esses profissionais têm para lidar com essas pessoas, e a própria população precisa ser ajudada nesse contexto. Então, se fala muito de uma escola inclusiva. Eu não tenho
nada contra a inclusão social. Mas eu tenho e entendo que não há como incluir uma pessoa sem dar condições para que ela esteja no ambiente confortavelmente, se sentindo amparada e aceita, e que receba recursos que promovam ela e o trabalho e a atividade dela para uma aceitação social. Então, escola inclusiva, que é para empurrar uma criança dentro da escola, isso não é inclusão. E quando isso é feito dessa forma, forçada e sem nenhum cuidado, não é uma intromissão que as pessoas veem, é algo que é um tropeço, um incômodo que está dentro da escola. Como é que isso vai auxiliar e vai mudar as coisas? Um outro desafio diante, principalmente da violência em muitos desses comportamentos, é a fragilidade dos nossos conselhos tutelares. Às vezes os conselheiros até têm boa vontade, né? E é muito porque é um trabalho praticamente voluntariado. Se pessoas têm segunda intenção, terceira intenção, é outra coisa, mas é um trabalho difícil. E o preparo, a formação, a educação continuada dessas pessoas falta em quase a totalidade da nossa sociedade. É como a falta de educação continuada para os profissionais das escolas para receberem esse tipo de criança e de jovem. Né? Os nossos conselhos, eles são muito frágeis diante de casos de abuso, de violências, de pacientes violentos ou de jovens dependentes com alterações de comportamento, às vezes sem ter para onde encaminhar. E conforme o lugar que se encaminhar, em vez de ajudar, nós vamos, porque essas crianças, e principalmente esses jovens nesses casos, eles são pessoas inteligentes, pessoas que têm necessidades, sonhos como muita gente, eles são atraídos para o sucesso, para conseguir as coisas, para serem aceitos, e adentram o campo da delinquência nessas instituições, porque isso tudo é muito frágil para recebê-los. E a gente enfrenta, né, um nível de um problema que muitas vezes se deixa de falar, que é a dificuldade de capacitação dos profissionais. Porque nem sempre esses profissionais têm salários compatíveis com a necessidade da formação que eles precisam fazer para melhorar essa condição. Cursos de aprimoramento, de atualização, de retreinamento, dessa educação continuada para se fazer, poderem fazer processos psicoterápicos para que eles se cuidem, sejam mais saudáveis. Esse é um outro desafio.
Eu sei que muita gente diz, você hoje denunciou muita coisa. Mas o que o senhor diz que a gente pode fazer diante disso tudo? Qual que é a solução que a gente tem? A solução maior chama informação. Informação é uma das coisas mais preciosas do nosso mundo. Tanto, né, que as mídias, as redes sociais, todos, né, os meios de comunicação que absorvem as informações, eles têm um papel fundamental dentro da sociedade. Nós precisamos usar disso para quebrar essas barreiras. Essas barreiras, na verdade, existem antes, durante e depois de uma indicação de tratamento. Mas se nós não trabalharmos isso já no primeiro momento antes, as outras etapas, elas vão estar prejudicadas. Elas vão estar comprometidas. Eu preciso lembrar que a primeira coisa que é necessária é informação. Eu preciso saber o que é a doença que existe. Eu preciso saber como, né, ter acesso ao tratamento. Eu preciso saber qual o tipo de profissional que pode me atender como porta adequada para adentrar a uma instituição que trata disso tudo. Eu preciso de informações sobre o que acontece com essa criança, esse jovem, o que é um comprometimento orgânico que acelera, desencadeia, que agrava esses processos. Qual que é a participação da família, da escola, da sociedade em todo esse contexto? Como, né, os pais, os cuidadores podem auxiliar esse tratamento? Então a informação é o mais importante. Então quando eu me ocupo durante 60 minutos para trazer esses desafios para serem refletidos, é a forma que eu tenho enquanto profissional de denunciar toda a fragilidade da cadeia, né, de apoiadores que deveriam estar tratando de crianças e jovens com alterações de comportamento. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Assumir todo esse contexto. Então eu espero que as minhas informações possam ser úteis. Que as pessoas possam ter aproveitado. E se você entrou agora, se você entrou num determinado momento da live e não escutou a nossa conversa toda, eu te convido a conhecer o meu canal do YouTube. Só você procurar Dr. Roberto Lúcio, meu canal de saúde mental e espiritualidade. Se inscreva nele. Marque lá o sininho para as notificações. Todas as semanas nós temos algum tema novo, né? Essa semana já saiu um novo tema, né? Todas as semanas. E essa live, que não fica gravada no Instagram,
ela foi gravada e a equipe vai editá-la e em breve ela vai estar no canal e vocês vão ser notificados para assistir. E o canal tem centenas de palestras minhas, workshops, cursos, entrevistas, reflexões nesse campo da saúde mental, da espiritualidade, que pode certamente auxiliá-los em todo esse contexto. Então eu agradeço a quem nos acompanhou até agora. Nós voltamos na próxima terça-feira, às 20 horas, com um novo tema, com uma nova proposta. E a gente tem todos os dias no Instagram e no Facebook algum tipo de postagem, às vezes mais de uma postagem. Nós hoje falamos sobre o porquê adoecemos, aproveitamos para agradecer que hoje completamos aí 42 anos de formado em medicina, uma data importante na vida da gente. Agradeço aí as pessoas que estão colocando aí a sua gratidão, fazendo a sua avaliação, e nós estamos sempre trazendo alguma reflexão sobre um tema: depressão, ansiedade, autoconhecimento, transtornos do desenvolvimento, do comportamento, da personalidade, dependência, todos esses aspectos do trabalho psiquiátrico. Então, para quem está nos assistindo ao vivo, boa noite. Como sempre falo, aprendi isso na vida e gosto de repetir com o coração. Durma com Deus. Um beijo no coração e até a próxima terça-feira.